no hemograma vai ter o eritrograma, que é o estudo da série vermelha, e o leucograma, estudo da série branca. E a gente vai ter que coletar o sangue, mas o sangue não poderá coagular. Porque se coagular, a fibrina vai esmagar, vai destruir as minhas hemácias e vai destruir os meus leucócitos. Eu não vou conseguir contar nada e ver nada. Exato. Eu vou precisar do sangue como ele está nas minhas veias, nas minhas artérias. Eu vou precisar do sangue não coagulado, porque eu preciso ver essas células íntegras. Então, eu vou utilizar um anticoagulante chamado EDTA, que é este aqui, tubinho roxo, que todo mundo já viu quando foi coletar sangue aí, lá no laboratório. Então, além do eritrograma e leucograma, hoje com os aparelhos automatizados, eu consigo contar o número de plaquetas, que é o trombograma. Lembrando que plaquetas não são células sanguíneas, são restos celulares, mas também estão contemplados aí no hemograma. Então, percebam ali, ó, tá uma formação de coágulo naquela imagem, certo? Que é o que eu não quero, porque isso vai destruir minhas células. Então, eu preciso colocar o EDTA para que não coagule esse sangue e eu consiga fazer aí o meu exame. Agora a Fabrícia vai falar com vocês sobre as linhagens, ok? Iram estudar na tutoria a origem das células, que era um dos objetivos de tutoria. Mas a gente vai trazer alguns conceitos que são importantes. A aula não substitui a bunda na cadeira e o livro-texto. Então vocês têm que ir para o livro-texto, tá? Então a gente vai ver aqui as origens das células. E eu vou dar uma puladinha, porque a aula é bastante extensa hoje, e vocês já viram isso, né? Mas o que é importante é vocês verem que existem duas linhagens. Uma linhagem chamada de mieloide, que vem lá da pluripotente, né? A célula pluripotente, e ela se diferencia em linhagem que vai dar origem a todos esses grupos celulares, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Aqui a gente tem uma subdivisão. Em amarelo, eu tenho medula óssea. E em vermelho, sangue, né? Então, todas as células que estão daqui para cima estão na medula óssea. Por isso que esse esqueminha é muito legal para vocês recordarem antes da prova. O sangue são esses grupos celulares que estão aqui, estão no sangue, tá? E tecido são as células que são teciduais. Elas não correm na corrente sanguínea e elas estão localizadas, né, ou residentes no tecido, certo? Então, é importante a gente entender que a plaqueta, ela vem de um blasto, né, que são células que possuem um núcleo bem grandão, um citoplasma, né, que vai à medida que, pequeno, né, à medida que ela é mais jovem, né, geralmente os núcleos são maiores, denotando a capacidade de multiplicação celular. Por isso que o núcleo é grande, né? O núcleo vai ficando cada vez mais contraído, né, esse material genético se contrai, e aí a gente tem aqui a plaqueta que vai estar correndo na corrente sanguínea, que não é célula, são restos celulares, né? E assim a gente vai ver os eritrócitos, que também tem a mesma origem, que a gente vai dar uma ênfase no módulo lá no segundo ano. E a gente tem a origem depois dos megacariócitos, por exemplo. O megacariócito está aqui, né? Mas dos blastos que vão dar origem aos basófilos, aos neutrófilos, aos eosinófilos, aos mastócitos. Eu quero me deter um pouquinho mais, duro que isso aqui não vem pra cá, lá na linhagem linfóide, que isso aí que é difícil para vocês entenderem, que pode ser que eu faça umas brincadeiras agora, mas essas brincadeiras que eu vou fazer com vocês agora é no sentido de vocês entenderem o imunogenês. O livro é pesado. Então, quando se fala de maturação de linfócito, a linguagem é uma linguagem que vocês nunca viram na vida. Por isso que eu chamo a linguagem de imunogenês. É uma linguagem própria da gente. Então, a gente vai ver, né, que lá na origem dos linfócitos, aqui no meio faltou um órgão importante. Qual é o órgão? Isso aqui tudo é medula, né? Timo. Então, lá no timo, o timo é a escola do linfócito T. Tá? Vocês vão imaginar que o timo é a escolinha do primeiro e segundo grau. O linfócito ainda não foi trabalhar, né? Não passou pela universidade, que ele passa depois também, tá? Mas ele vai passar por essa escola. E essa escola é extremamente rígida. De todas as células que entram para maturar no timo, de timócitos, são as células que vão dar origem aos linfócitos T,
só saem 5%. Imagina se só 5% de vocês fossem aprovados no MAD. O que vocês iam achar? Ia ter uma revolução. Péssimo, não é? E é o que acontece com os linfócitos, para vocês verem como a coisa é complexa, tá? Então, quando a célula entra no timo, tá? O timócito, quando ele entra no timo, a primeira seleção que ele vai sofrer, que a gente chama de seleção negativa, é das células que fizeram rearranjo produtivo dos genes, aí eu estou falando imunogenese, tá? Rearranjo produtivo dos genes do marcador TCR, ou do receptor TCR. O que significa a sigla TCR? Receptor da célula T. Para que existe o linfócito T? Qual a função dele? Oi? Não. Citotoxicidade? Não. Pode ser também. Citotoxicidade é uma das funções. É outra. Se ligar significa, aí eu vou traduzir agora para o imunogenês. Reconhecer antígenos. É essa a função do linfócito T, de reconhecimento de antígenos. Então, a primeira seleção lá no córtex do timo é selecionar aquelas células que tiveram rearranjo produtivo dos genes do TCR. Traduzindo para o português. TCR está bem armadinho, bem montadinho, tem toda a sequência de aminoácido ok? Não falha nenhum aminoácidozinho, não tem nenhum buraco no receptor, tá ok? Ele pode permanecer no timo maturando, ele migra do córtex para a medula. Aquele que não teve um rearranjo produtivo dos genes do TCR, não montou direito, tem falha no TCR, o que acontece? Oi? Ele é destruído. Apoptose. Ele vai ser induzido à apoptose. Quem que faz a indução? Quem que checa esses marcadores? A célula Nurse. Né? Se vocês forem ler na literatura, vocês vão encontrar a célula Nurse que patrulha, né? Que está lá presente, lá no timo, e ela vai checar os rearranjos dos genes, né? Que codificam a molécula, né? É o retículo endoplasmático rugoso que produz as proteínas que vão ser apresentadas, que vão estar presentes ali na membrana, ok? Outro marcador outra fase, né, da maturação é a mesma célula Nurse que vai mostrar, agora que é difícil, vai mostrar, o bebê está aonde, gente? Intraútero. Isso tudo está acontecendo aonde? Intraútero. O timo começa a evoluir quando? Puberdade. Na puberdade. Então, o papel fundamental do timo é durante a gestação até a puberdade, certo? Então, o que essa célula vai fazer? Entra antígeno ali, dentro da barriga da mãe? Não, porque ela tem uma coisa chamada placenta, que ela é bastante seletiva, ela não vai deixar entrar antígenos ali, né? A não ser em casos muito extraordinários. Se isso é verdade, e eu tenho a célula Nurse, essa célula Nurse é uma célula que vai apresentar antígenos. Se a função do linfócito é... Qual é a função mesmo? Reconhecer antígeno. Que antígenos são esses? Sequência de aminoácidos. Oi? Sequência de aminoácidos. Do quê? Dos patógenos. Antígenos próprios. Então, esses antígenos são os antígenos próprios. Olha como é importante. Porque esse TCR, quando foi montado de forma aleatória. O que significa essa palavra? Aleatória. Quando vocês forem estudar, gente, senta junto com o Google, telefone celular do lado e não passa por cima da palavra. Pesquisa. O que significa aleatório? Sem especificidade. Vamos buscar uma palavra melhor. Ao acaso. Ao acaso significa que não foi pensado. Foi montado ao acaso. Todas as sequências possíveis e imaginárias. Por que será? Para aumentar a diversidade e para fazer com que eu tenha uma célula específica para reconhecer qualquer sequência de aminoácido. Pode reconhecer o vírus HIV? O que está lá no vírus que vocês viram lá na gripe? No H1N1? É uma sequência de aminoácidos, né? Do vírus H1N1, qual é o antígeno que geralmente a nossa célula reconhece? Qual é o marcador? Qual é as proteínas que estão lá no vírus que são importantes? Glutamina.
E essas são proteínas de superfície do vírus, que tem uma sequência X de aminoácido. Então, eu tenho que ter um linfócito com uma sequência complementar capaz de responder, de reconhecer esse antígeno. Então, por isso tem que ser numa fábrica que vai fazendo tudo aleatório. Não é assim nas fábricas? Eles não fazem lá, sei lá, o que produzem em larga escala? Chocolate, pode ser. Melhor, né? A gente está perto da hora do almoço. Então, monta aquele bando de sai aquelas bolotinhas de sonho de valsa. Aqueles que estão mal formadinhos, que a mulher fica na esteira, olhando. Opa, está mal formado isso aqui. Não é assim? Mas tudo foi feito de forma não premeditada, em forma de produção de larga escala. Os nossos linfócitos foram feitos dessa forma. Bom, se é feito para reconhecer antígenos, e eu não tenho antígeno porque, ao acaso, o antígeno não está ali. O HIV não está ali, o H1N1 não está intraútero. Foi montado o TCR de forma aleatória. Vocês estão entendendo? Vocês estão me acompanhando? Estão acompanhando o raciocínio? Bom, então, se eu vou montar tudo de forma aleatória, eu posso ter células que reconheçam o... E isso vai dar o quê? Vai dar mal, né? Porque ela vai ser, na verdade, uma célula que vai me, né, levar a uma doença autoimune. Então, o que eu tenho que fazer dentro do time? Seleção negativa. Então, aquelas células que possuem um TCR, que reconhece meu antígeno, tem algum problema aí? Barata. Quando essas células, por exemplo, vão sofrer a seleção negativa, eu vou ter que retirar essas células autorreativas. Mas aí eu vou traduzir. Ó, prestem atenção! Eu estou traduzindo. Vocês não vão escrever o que eu falo na prova, porque eu vou riscar, vou dar 0. Eu estou usando a linguagem leiga, chula, para vocês entenderem o imunologinês que está no livro. Mas vocês, na hora da prova, vão escrever o imunologinês. Porque é chique. Entendeu? Não dá para escrever de qualquer jeito, igual o paciente de vocês. Vocês têm que fazer uma linguagem, a gente tem códigos. Né? Médicos conversam com médicos em códigos. E isso é legal porque às vezes o paciente está numa situação periclitante e ele não vai estar entendendo nada que você está falando. Entendeu? Não vai desesperar, não vai se suicidar. Bom, então, quando eu falo de seleção negativa, eu vou tirar as células autorreativas, eu vou explicar para vocês, porque ao mesmo tempo, eu estou falando que eu não posso reconhecer demasiadamente, então o meu TCR não pode se ligar de uma forma muito forte com os antígenos próprios, mas ao mesmo tempo tem que reconhecer, porque vai trabalhar em equipe. Como que o linfócito não vai reconhecer o macrófago que está liberando citocinas para ele? Ele tem que reconhecer. Para trabalhar em equipe, por exemplo, vocês vão trabalhar no hospital. Para trabalhar em equipe, vocês estão numa equipe, tem um vascular, uma cirurgia complexa, um vascular, um cardio junto, de repente trabalhando, vocês têm que estar um comunicando com o outro, né? Mas o cardio que está ali trabalhando com o vascular, ele não pode agir dessa forma, ó. Eu sou o vascular, você é o cardio. Tá? Vamos trabalhar em equipe, amigo. Vamos, amiga. Não tem como. Então não dá. Então, olha só. Isso, né? Essa ligação é uma ligação forte. Agora, outra situação. Você é o cardio, né? Que eu falei, já troquei. Ele é o cardio, eu sou o vascular. Vamos trabalhar em equipe na cirurgia. Fala comigo. Pode? Também não pode. Então eu não posso ignorar e também não posso reagir, colar, né, e fazer uma reação muito forte. Então o reconhecimento do próprio tem que ser moderado. É isso. Então quando vocês forem ler na literatura, eles vão colocar lá, reconhecimento moderado. Gente, por que eu perco tempo falando isso para vocês? É muito detalhe. Não, porque é a base de todo o conhecimento da imunologia. O sistema imunológico serve para a diferenciação do próprio e não próprio. Eu só reconheço uma bactéria, um vírus, um protozoário, né, porque eu possuo essas células que têm a capacidade de reconhecer. Mas ao mesmo tempo que eu reconheço o que é externo, eu também tenho que reconhecer os meus marcadores internos
para não ter problema nenhum, para a gente trabalhar em conjunto, macrófago, linfócito, NK e etc. Entenderam? Então, se lá na educação típica, estão me acompanhando? Se tiver dúvida, levanta e pergunta. Não tenha vergonha de perguntar. Mas olha só. Colar de pérolas, estão vendo? Várias bolinhas de cores diferentes. Eu, para montar colarzinho, agora eu vou abrir uma loja de bijuteria, tá? Então eu vou montar, eu tenho várias pérolazinhas de cores diferentes. Eu vou montar um colarzinho assim, azul, vermelho, branco, amarelo, nananã. Ai, enjoei dessa cor, agora eu vou montar outra. Então eu vou montando, cada bolinha é um aminoácido. Cada bolinha do meu colar é um aminoácido. Eu posso fazer combinações aleatórias para montar colares diferentes. É isso. E aí, o que eu faço? Só seleciono os ruins. Depois eu jogo fora e deixo os que estão funcionando direitinho, tá? Por isso que, olha, Deus foi perfeito. Outra cara, perfeito esse. Ele montou de uma tal forma, né, que você não entrasse em contato com o antígeno para aprender que aquilo ali é antígeno. Então, você tem linfócitos específicos para todas as combinações de aminoácidos da face da Terra. Entendeu? Então, professora, então quer dizer que eu tenho um linfócito que reconheceu o vírus HIV? Mas tomara que eu nunca entre em contato com HIV. Eu vou morrer com esse linfócito que foi feito entre aspas, que é de maneira aleatória, não é pensada, mas eu tenho uma célula capaz de reconhecer o HIV e vou morrer com ela se eu não entrar em contato com o vírus HIV? Sim. Então, às vezes, eu vou morrer com uma série de linfócitos, né, que nunca foram usados, virgens ou naíves, né, como vocês viram lá na literatura. Naíves. Tanto quanto o linfócito apresentar um TCR defeituoso, ou quando ele ligar firmemente a um autoantígeno, ele vai sofrer apoptose. São duas fases. Então, é uma escola de primeiro grau e uma escola de segundo grau. No primeiro grau, vocês não vão escrever assim também, né? A escolinha de primeiro grau já seleciona ali, joga todo mundo que não tem TCR direito, fora, apoptose. E a segunda seleção são aquelas que reconhecem de forma inadequada os antígenos próprios. O resto vai com Deus. E lá no final da medula do timo, não é medula óssea, medula do timo, ela vai se diferenciar em CD4 ou CD8. No segundo estágio, ela sofre apoptose também. Isso. Tá? Certo? Todo mundo entendeu isso, então? Então, assim, ali a origem das células é uma coisa super fácil, que não exige muito raciocínio, muita capacidade de compreensão. Mas a seleção positiva e negativa no timo, né? Por isso que o timo é tão importante, né? Às vezes tem imagens, né, quando se faz em criança, em bebê, que confundem o timo com o coração, de tão grande que o timo é em relação ao coração do bebezinho, né? Mostra a funcionalidade. Depois ele vai atrofiando, vai sendo substituído o tecido dele por gordura, né? E lá no envelhecimento ele já não tem mais. Mas por que ele já não tem mais, gente, em indivíduo adulto? Porque o que era importante já foi feito lá intraútero e na primeira infância. Isso é mais ou menos assim. É mais complexo do que eu estou falando, bem mais complexo do que eu estou falando, mas é o necessário para vocês entenderem o resto. Tá? Para vocês introduzirem aí no universo da imunologia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem as células. Então, essa célula aqui é um neutrófilo segmentado. Tá vendo o núcleo? Como ele é todo segmentado? É uma célula que foi feita lá na medula óssea, da linhagem mieloide, né? Como vocês já viram. E ela tem a função de fagocitose, né? Então é uma célula fagocítica. Ela também é chamada de granulócito, né? Porque você vê grânulos ali, ó. Tem grânulos no citoplasma dela, né? Então, ela está dentro desse grupo de granulócitos. A gente pode fazer as divisões, depois a Ana, quando for mostrar um laudo de hemograma para vocês vão ver que, inclusive, a gente põe numa sequência, né? Os granulócitos, que é neutrófilo, basófilo, eosinófilo, são os granulócitos, todas aquelas células que possuem grânulos no seu interior. O que eu gostaria que vocês vissem, né? Porque para fechar esse problema agora, o primeiro problema, vocês têm que ver também quais são as substâncias que estão dentro desses grânulos. E aí vocês vão ver as proteases, vocês vão ver uma série de enzimas que são importantes para
ajudar a quebrar, né, o antígeno. Aí, aqui eu estou vendo um eosinófilo, que também é um granulócito, né? Ele é diferente. Ele tem uns grânulos bem maiores, mais visíveis. É a célula mais bonita ele é bilobulado. Bilobulado. E os grânulos bem avermelhados, eles chamam de eosinófilo, porque ele se cora com corante eosina, que é vermelho. Então ele fica nessa cor. Ele é importante tanto nos processos alérgicos, quanto nos processos, na defesa contra os parasitas, tá? Outra vez é o segmentado. E aí, eu tenho aqui uma célula maravilhosa, linda. Parece que tem grânulo, mas não é. Isso que vocês estão vendo aqui são vacúolos. Vacúolos. Então, essa célula aqui é o macrófago do sangue. Como é que eu chamo? Monócito. Então, é um monócito que ali, provavelmente, ele está fagocitando alguma coisa. Deve ter, né, alguma coisa nesse sangue que ele está fagocitando. A célula de cima também é um fagócito, né? É um bastão. Ele é um precursor do segmentado. É um neutrófilo também. Só que é um neutrófilo mais jovem, tá? Então, é um neutrófilo que ainda não segmentou o seu núcleo. Por isso, ele fica assim, em forma de bastão. Ainda falta segmentar. Aquele ali está começando a segmentar o lá da ponta, né? E o de cá ainda é bem um bastãozinho mesmo, tá? E é isso. Então, a gente está só apresentando a célula. Quando a professora Ana for falar do hemograma, vocês vão ver a importância de se diferenciar o bastão do segmentado. Aí, todos juntos, só para a gente ter uma visão geral, eu tenho um linfócito, que a função é reconhecimento de antígeno, né? É ele que organiza a resposta imunológica. É o linfócito que também tem uma subdivisão. Se é o linfócito, por exemplo, auxiliar, que é aquele TH, ele pode ser subdividido em TH1, TH2, TH3, TH17, que tá bom para este módulo. Existem outras subdivisões, tá? TH21, TH32, mas não há necessidade de vocês verem isso. Essas já está mais do que suficiente, tá? Então, esses linfócitos, aí é claro também o CD8, né? Que é uma célula que vai exterminar, vai reconhecer o antígeno, mas não né, dentro da célula, né? Quando ele for expresso por ômega 6 de classe 1. E, já andei aqui. Depois o monócito, o granulócito neutrófilo, né, o granulócito eosinófilo e o granulócito basófilo também. Tem dúvidas? Aí eu preciso dos neutrófilos para a região, tá? É uma bactéria. Vamos supor que é uma bactéria, eu preciso dos neutrófilos para a região. Eu vou pegar alguns do sangue. Vai trazer uma grande alteração sanguínea que eu vou perceber que tem uma infecção? Não. Eu tenho esses neutrófilos do sangue. Eles estão ali, de pronto. E vai aumentar lá. Vai começar a aumentar na medula óssea? Então, toda vez eu vou perceber no sangue? Não. Mas a partir do momento que eu estiver acionando a imunidade adquirida, vai haver expansão clonal. O que é isso? Uma amplificação da resposta. E aí, eu vou chamar mais gente da medula. Vem, galera! Aí eu vou começar a enxergar isso no sangue. Então, eu vou ver um aumento em resposta a bactérias, um aumento de neutrófilo, porque eu preciso de fagócito. Eu preciso de neutrófilo. É eles que vêm, são os meus soldados para infecção extracelular. Ficou mais claro? Então, galera, vamos lá. Como que eu acho essas pistas? Primeira pista, anotem no caderno. Eu vou ver a quantidade de leucócitos. Porque numa infecção, geralmente vai aumentar a quantidade de leucócitos. Normal, 5.000 a 10.000, mais ou menos. Tem laboratório que é 4.500 a 11.000. Mas eu vou olhar cegamente esse valor de referência? Não, eu vou olhar com a clínica. Eu vou olhar com a clínica. Um hemograma sem o paciente não é ninguém. Não adianta ir lá e olhar o valor de referência. Esses dias uma amiga ficou desesperada. Porque o leucócito do menino estava um pouquinho aumentado, estava lá 10.500. Falei, calma, tá tudo certo, Lê. Tá com sintoma? Não. Fez hemograma.
hemograma porque foi no pediatra e barará. Então a gente não olha o hemograma cegamente. A gente olha com a clínica. Então, uma pista é os leucócitos aumentados. 8.700, de 5.000 a 10.000, tá? Ok, eu não tenho pista. Quer dizer que o paciente não está com infecção? Não, só quer dizer que eu não tenho pista. A segunda pista, anotem. Quantidade de neutrófilos / linfócitos. O normal, o seu exame agora, se você estiver normal, você tem o dobro de neutrófilos do que você tem em linfócitos. Esse é o padrão normal. Então, eu vou ter de 60%, 70% já é meio aumentadinho, mas vamos colocar de 60% a 70%, aí 65%, para 30% de linfócitos. Vou arrancar isso aqui. Certo? Mais ou menos isso. A professora está 28. Opa, tá bom. A professora está 58, 28. Tá bom. É mais ou menos essa média. Se eu tiver uma infecção causada por um agente extracelular, eu vou ver aumento do que nessa segunda pista? Neutrófilos. Se for um agente intracelular, eu vou ver aumento do que? Linfócitos. Então, eu vou buscar essa pista. Se não tiver nada, igual o hemograma ali, ó, 67% para 28%, não tem nada. Isso é certeza que o paciente não está com infecção? Não, só não tem nenhuma pista. Não mexe. Então, não se mexa na Cláudia. Terceira pista, eu vou olhar as outras células têm que estar em pequena quantidade. Monócitos, eosinófilos e basófilos. Esse é o normal. Ai, professor, tem 10%, tem 12% de monócitos. Opa, vamos dar uma olhadinha, certo? Todo mundo entendeu isso até agora? E por último, nós vamos confirmar no valor absoluto que eu vou falar daqui a pouco. Então, são essas 3 pistas principais aí. Conferindo. Quais leucócitos aparecem na corrente sanguínea? Neutrófilo, linfócito, basófilo, eosinófilo. É mastócito? Monócito, muito bem. Quem são os granulócitos de novo? Eosinófilos, basófilos, neutrófilos, muito bem. Divididos em segmentado e bastonete. É a próxima pergunta. Quais neutrófilos na corrente sanguínea? Desculpa aí. Segmentado, bastonete. Já vou mostrar que não é sempre assim. O hemograma normal tem qual proporção de neutrófilos e linfócitos? O dobro, mais ou menos, de neutrófilos. Qual o valor normal de leucócitos no leucograma? 5.000 a 10.000. Já tem gente memorizando, legal. E aí, a gente não vai mais usar leucócitos aumentados, neutrófilos aumentados, linfócitos diminuídos. Até minha avó fala isso. Nós temos que aprender agora nova linguagem. Quando a célula está diminuída, a gente vai colocar o sufixo peria. Vamos lá. Linfócito diminuído, linfo. Leucócito diminuído, leuco. Eosinófilo diminuído, eosino. Ok. Isso você nunca vai ver. Porque os eosinófilos, basófilos podem estar até zerados, tá? Ó, terceira ou citose é aumento. E aí tem uns que a gente usa filia, outros usa citose. Então vamos lá. Leucocitose, linfocitose, neutrofilia, eosinofilia, basofilia, monocitose. Então, como que eu vou decorar isso, professora? A gente vai conversar muito disso, vocês vão decorar sem querer. No final, no último dia a gente tem casos clínicos, você vai chegar no final da aula e vai falar assim, decorei, de tanto a gente fazer, tá bom? Hemograma, então, geralmente com infecção, olha a palavra, geralmente, eu tenho aumento de leucócitos. Na dengue, por exemplo, eu tenho consumo de leucócitos, eu tenho diminuição. Então, vamos esquecer as exceções, tá? A gente vai ver a exceção mais pra frente, a gente vê dengue no grama. Então, hemograma, geralmente infecção, aumento de leucócitos. Mas mostra aquele momento. Pode ser que naquele momento eu não consiga ver nada. Certo? Que saco. Infecções virais. Geralmente eu vou precisar
precisar disso aqui, ó. Eu tenho uma célula infectada ali no meio e eu preciso que a NK venha dar conta do recado aqui na Inata ou CD8. Então eu preciso, gente, de alguém que venha destruir essa célula infectada. Se esse alguém é sempre linfócito, porque NK é linfócito, CD8 é linfócito. Se esse alguém é sempre linfócito, quando eu tenho um vírus que é intracelular, eu preciso que no hemograma ocorra aumento de quê? Linfócitos, que é o que está indo para a região. Porque é o soldado, é NK e CD8. Não é a expansão clonal que está no linfonodo. Se for bactéria, é claro, eu preciso do fagócito. Olha lá ele. Né? Antes a gente falava, está comendo, né, o bicho. Agora não pode mais falar. Ele está destruindo a bactéria. Então, infecções bacterianas vão aumentar o que no meu hemograma? Neutrófilos, porque são fagócitos. Outras situações ocorrem, não precisa decorar isso aqui, mas só para mostrar para vocês, se eu fizer uma corrida antes de coletar meu sangue, eu vou ter neutrofilia. E ok, é fisiológico, tá bom? É o momento, né? Agora, foquem aqui, talvez a parte mais complicadinha da aula venha aqui. Quando eu tenho uma infecção extracelular, eu vou ter que mandar neutrófilos para a região. E os meus soldados preparados para a batalha são os segmentados. Vem segmentado da medula. Vem segmentado da medula. Vem segmentado da medula. Vai aumentando. Vai dando uma neutrofilia. Vem segmentado. Ah, não tem mais? Vixe, não tem mais. Não deu tempo de produzir mais segmentado. Se o soldado não dá conta, eu chamo quem? O cabo. O cabo. Vem bastão. Galera, vai ter que... Não tem cão, caça com gato. Bora. Aí começa a aparecer neutrofilia com 10% de bastão. O que é isso? Né? Já vou falar o nome, peraí. Acabou o cabo. A infecção continua arrastada, o paciente está gravíssimo, está com sepse. Acabou o cabo. Vem o civil. Meta-mielócito. Coleguinha, venha. Se tiver meio em falta, eu chamo até as crianças. Vem, mielócito. E vai ter um hemograma assim, de sepse, por exemplo, que você vai ver 1% de mielócito, 3% de metamielócito, lógico em casos muito graves. São todos neutrófilos. Só que você acha que o metamielócito, uma criança ou um civil, tem a mesma condição que o soldado? Não, é porque não tem outra série. Certo? Então, em infecções graves você pode ver isso, mas você não vai ver isso com frequência. A não ser que você fique numa UTI, por exemplo, né? Então, como que a gente fala que esse paciente está? Ele está com neutrofilia, porque aumentou os neutrófilos, e desvio à esquerda. Por que desvio à esquerda? Porque as células jovens estão para a esquerda. Todo mundo entendeu isso? Que as células jovens estão para a esquerda, então está desviando, está aumentando as células da esquerda? Todo mundo? Os que estão dormindo também? Tem ninguém dormindo, não? Dá para ouvir uma mosca, né, hoje, que legal. Então, pessoal, desvio à esquerda é um aumento de células jovens, dos neutrófilos, que não deveriam ocorrer. Aí conseguiu. Dúvidas? É aumento de produção ou de recrutamento? É o aumento daquilo que você vê no sangue. Então, se está no sangue, é que já recrutou. Né? Produziu, a gente não sabe quanto está produzindo, né? Não tem como avaliar isso. Agora, tudo bem, o bastão a gente já aprendeu que ele tem forma de bastão, ele é mais frouxinho. E o segmentado, a gente já viu que tem 3 lóbulos. Mas aqueles segmentados ali tem um monte de lóbulo, não tem? Sabe o que acontece? Isso aqui não é para decorar. Não memorizem, não coloquem na prova. Socorro, tá? É só para vocês conhecerem. Quando a infecção é crônica, quando a infecção dura muito, a gente começa a ver um desvio à direita, que seria o quê? Se eu tenho um soldado ali como célula principal que dá conta, o desvio à direita seria o soldado já velhinho, acabado, já não dá conta do recado mais. Ele é hipersegmentado. Hipersegmentado, tem vários segmentos, ele já não tem mais a habilidade que o outro tinha. Então, é o desvio à direita, se caso vocês lerem aí no estudo de vocês, mas não é necessário para esse módulo, tá bom? E aí, então, ó, gente, professora, você falou muito de aumento de neutrófilo e aumento de linfócito. Porque o monócito, gente, o monócito ele pode aumentar nas duas situações. Depois que chamou o neutrófilo, vai no monócito pro local também, fazer fagocitose. E na infecção viral, a gente tem, por exemplo, mononucleose infecciosa, tem muito recrutamento de monócito. Então, o monócito não é específico. Então, a gente não vai agora ficar fritando no monócito. É desnecessário por enquanto. Eosinofilia. Olha que linda aquela figura ali em cima. Olha o tamanho do parasita. Ele é muito maior que a bactéria, não é, gente? O ser eucarionte, a gente aprendeu, bem grandão, né? Você acha que uma fagocitose ia dar certo aí? Ia fagocitar só o rabo, né? Macrófago não come macarrão. Macrófago não come macarrão, cara. Então, ali é um ascaris lumbricoides. O que eu preciso quando eu tenho um agente tão grande?
grande. Preciso de uma sobrecarga de bombas. O eosinófilo vai degranular, mas não é um. São 30 mil eosinófilos em volta dele degranulando para conseguir destruir ele. Por isso, nas parasitoses aumenta de eosinófilo. E nas alergias, eu não vou contar para vocês que vocês vão ver no problema 4. E basófilo. Tem estudos que falam que o basófilo pode ser um mastócito circulante, lá. Mas na verdade, ninguém entendeu muito bem o basófilo até hoje. Se alguém achar alguma coisa, traga para os professores, porque até hoje a gente não sabe para que serve direito. Tatinho. Nos processos alérgicos também eles estão. Aumenta em processo alérgico, sabe o básico, né? Não faz nada. Não sei. Quando então o eosinófilo está aumentado, é eosinofilia. Quem falou citose, por enquanto não é, né? Mas é filia, eosinofilia. Quando o linfócito está diminuído, é linfopenia. Diminuído é penia. Quando o neutrófilo está aumentado, é neutrofilia. Quando o leucócito está diminuído, é leucopenia. Os neutrófilos fazem fagocitose, portanto, aumentam infecções causadas por agentes externos, extracelulares. Os linfócitos destroem células damnificadas, portanto, aumentam infecções causadas por agentes intracelulares. Os eosinófilos aumentam quando há parasitas ou alergias, que a gente vai ver no programa 4. Então, se eu colocar este hemograma para você interpretar lá, que não tem pista nenhuma, que é aquele primeiro hemograma que a gente viu, a interpretação, gente, é assim, hemograma normal. Eu coloquei um desse uma vez na prova, saiu de eutrofilia, saiu de sua esquerda. Eu estou até hoje entendendo por que isso aconteceu, né? Eu acho que deve ter uma prova minha voltando com isso aí, porque... E assim, foi 1, foi 20, foi lá, né? Hemograma normal, não tem nada, tá? Agora nós vamos entender por que tem duas medidas, valor relativo e valor absoluto. Olha só, se eu falar assim para os meninos, falar, gente, vai ter uma festa, vai ter 2% de homens só, 98% de mulheres, 98% de mulheres. Vocês vão querer ir na festa? Opa, né? Depende das meninas, né? Depende das meninas, é ótimo. Depende da qualidade. Só menina de qualidade. Só menino da miséria. E aí, se eu falar pra vocês que o total de pessoas que vão na festa são 5. Mudou? Ficou meio estranho o negócio, né? Tem diferença? Qual que é o mais importante? Eu falar a porcentagem ou o número? O número, porque se for uma festa com 5.000 pessoas e 2% de homens, os homens estão feitos. Impossível de ser solteiro já, né? Só se quiser mesmo. Agora, se for 5, diminui um pouco a possibilidade, não? Então, olha só. Quando eu falo relativo, que é o mais fácil da gente bater o olho e avaliar, é mais fácil. A gente olha ali, pá, 63,28 está normal. E se o leucócito está normal, está tudo normal. Mas quando eu vejo o que essa porcentagem significa, quanto é ter 3% de 8.700? Tá lá, ó, 261. E até 400 eosinófilos está normal. Então, 261 está normal, certo? Mas, suponhamos que em vez de 8.700, eu tenho 20.000 leucócitos nesse paciente. Vamos colocar 20.000 aqui. Quanto que é 3% de 20.000? Quem me ajuda aí? 3% de 20.000. Vai dar 3.000? Não. 600? 600? De 100 a 400 é normal. 3% de 20.000 deu 600. Está normal ou está alterado? Alterado. Aqui no relativo parece que está normal. Mas quando eu vejo o que é 3% de 20.000, eu vejo que está aumentado. Então sempre eu vou bater o olho no absoluto também. Certo? A primeira avaliação a gente faz meio nas coxas aí, só para ver se... Às vezes está tão claro, vocês vão ver os próximos hemográficos, tão claro, você não precisa fritar muito olhando no absoluto. Mas, se não tiver muito claro, a gente vai ter que olhar no absoluto, ok? Vamos exercitar? Vamos ver se a gente entendeu? Então vamos. Esse a gente já viu, é o normal, né? Interpretação, hemograma normal. Não tem nada alterado, hemograma normal. Professora, tem 174 monócitos e o normal é de 200 a 800. A gente olha item por item no hemograma? Ou a gente procura pistas? Pistas. Essa pequena diminuição de monócitos não quer dizer nada. O que quer dizer? Tem menos monócitos no sangue. E não tem relevância clínica, entendem? Por isso, quem vai para a prova, não vê no UTI, vai tentar fazer linha por linha, vai se lascar, porque vai estar errado. A gente tem que avaliar, interpretar de uma forma que a gente chegue a alguma conclusão. Infecção viral, infecção bacteriana, parasita, certo? Então, aqui, se eu colocar esse
hemograma na prova. Interpretação, hemograma normal. Se eu colocar esse, vamos lá. Primeira pista. Tem pista? A primeira pista primeiro. Leucócitos. Tem uma leucocitose de 5 mil a 10 mil, dá 20 mil. Leucocitose. Primeira pista, ok. Leucocitose, já me fala, gente, tem infecção. Entendeu? Achei a pista. Meu olho já brilha como médico. Achei, tá? Neutrófilos barra linfócitos é a segunda pista. 80, por quê? Por que 80 e não 70? Os dois são neutrófilos. O bastão também são neutrófilos. 80 para 10 linfócitos. 10%. Neutrofilia. Neutrófilo aumentado, neutrofilia. Alguém poderia falar para mim, professora, tem uma linfopenia? Quer dizer, poucos linfócitos? Porque tem só 10? Vamos confirmar? 10% de 20 mil é 2 mil. De 1.000 a 4.000, normal. Não tem linfopenia. No primeiro olhada, parece que tem, mas não tem. Então, aqui é leucocitose com neutrofilia. Agora, nós vamos aprender a outra pista. O desvio à esquerda. Tem ou não tem desvio à esquerda? 10%. Tem desvio à esquerda. Querem confirmar? Ó? Deixa eu ver o valor de referência aqui. Não, aqui não tem. Aqui tem. Olha lá, ó. Bastões. De até 400. Vamos lá. Ah, tava ali. Tá. 2.000. Tem ou não tem desvio à esquerda? Opa. Então eu tenho as 3 pistas, gente. 3 pistas. Leucocitose com neutrofilia e desvio à esquerda. Pistas de um ser extra ou intracelular? Extracelular. Então, porque eu preciso de fagócitos, preciso de neutrófilos, então é extracelular. Bactéria, infecção bacteriana clássica. Professor, e se não tivesse o desvio à esquerda? Você pode ter infecção que ainda não teve que chamar os cabos. Você pode ter leucocitose com neutrofilia que já é uma infecção. Depende do momento, tá bom? Interpretação na prova. Leucocitose com neutrofilia e desvio à esquerda. Qual que é a proporção do neutrófilo por linfócito? Mais ou menos o dobro de neutrófilos, não, vamos falar assim, mas nesse caso não vai dar certo. Mais ou menos 60-30. Mais ou menos 60-30. 60 de neutrófilos, 30 de linfócitos. Do aumento de bastonetes, que são células mais jovens. Mais dúvida, gente? Pode perguntar. Não? E esse? Tem pista? Primeira pista. Leucocitose. Tem uma pista. Leucocitose. Tem mais alguma pista? Linfocitose. Leucocitose com linfocitose geralmente vai ser um agente intra ou extra? Intracelular. Ou uma bactéria intracelular, como a da tuberculose, ou um vírus, que é muito mais comum, provavelmente uma infecção viral aqui. 60 para 30 é como tá normal. Isso, 60 neutrófilos para 30 linfócitos normal. Mais ou menos, né? Nem sempre esses números são certinhos. Então, a interpretação, leucocitose com linfocitose, é isso que você vai escrever na prova. Professor, mas eu escrevi leucócitos aumentados. Leucocitose, termos aprendidos, tá bom? Dúvidas?